Isaías 40, versículo 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama e chama todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Então, olha só aqui que o profeta relata e revela para todos nós. Pede para a gente levantar os olhos ao alto, olhar para o alto. É assim que Deus quer que nós sempre estejamos, olhando para Ele, olhando para o alto, não olhando para os problemas, não olhando para as coisas daqui da terra, não olhando para as circunstâncias, não olhando para as adversidades, que criou todas essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da sua grandeza. Quer dizer, Deus chama todas as estrelas pelo nome. Todas as estrelas Ele chama pelo nome. Nenhuma delas faltará, porque a sua grandeza, da sua força, e porque é forte em poder. Quer dizer, com toda a onipotência que Ele tem, com todo o poder que Ele tem, mesmo assim Ele se importa com o ser humano. Diz aqui: por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus? Não é o que acontece com as pessoas? Falando assim, ó, nem Deus está me vendo, nem Deus está vendo a situação que eu estou vivendo, nem Ele está me enxergando, como se Deus não importasse com a vida da pessoa, como se Deus fosse igual a nós, como se a pessoa fosse abandonada por Ele, e a pessoa hoje está sozinha, como se passasse algo desapercebido dos seus olhos. Quer dizer, a natureza de Deus, ela é incomparável. Quer dizer, as estrelas que tem no céu são incontáveis, são inumeráveis, não tem como contar. Existe bilhões e bilhões de galáxias, existe bilhões e bilhões de estrelas, e dentro de uma estrela tem várias outras estrelas, como existe várias galáxias. Não existe essa galáxia só que nós sabemos aqui, é incontável, é inumerável, mas nada passa desapercebido. Quando Ele falou para Abraão, lá em Gênesis 22, 17, Ele fala assim, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Olha só, olha a quem nós devemos nos sujeitar e nos entregarmos de corpo e alma e espírito. Olha só o tamanho do Deus a quem nós servimos. Então eu pergunto, o que temer? Por que o desespero, a angústia diante de um Deus que consegue contar e nenhuma delas falta, nenhuma das estrelas falta? Olha só a quem nós devemos colocar a nossa vida, na mão de quem? Sem medir esforços, sem reserva. Os homens, isso mostra, ilustra a impossibilidade dos homens, como o homem é limitado. Mas quando se tem esse Deus que é infinito, que é grande, o que temer Ele estando do nosso lado? E como que pode o ser humano falar assim, ó, nem Deus se importa comigo? Pode ser que o seu pai, a sua mãe, o seu marido, seu filho, as pessoas
não se importam com você. Pode ser que as pessoas não valorizam a sua vida, que as pessoas não estão nem aí para você. E também você não tem que ficar preocupado se você tem valor para o seu próximo. Importa você ter um entendimento o quanto você é importante para ele, o quanto ele importa com você, o quanto ele quer o seu bem, o quanto ele te ama. Quer dizer, nenhuma estrela sai do curso, do percurso, todas elas estão em ordem. É como aquele grande general supremo que tem um exército de pessoas, de homens, e é tudo bem organizado. Você já viu como que é a marcha dos soldados? É tudo bem sincronizado, está tudo em ordem, fileira por fileira. Assim são as estrelas. Ele é tão grande, supremo, é como aquele pastor que cuida das suas ovelhas, que conhece todas as ovelhas. E repito, esse pastor não é o pastor humano. Nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o supremo pastor. E você acha que ele quer que a gente venha perder a nossa alma, perder a nossa salvação? 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Quer dizer, ele é o supremo pastor nosso. Quer dizer, não tem nada fora do controle, não tem nada fora do controle de Deus. Mas o que nós devemos fazer? Nos rendermos e nos sujeitarmos à vontade daquele que nos escolheu e daquele que nos chamou. Entregarmos a nossa vida para Ele de corpo e alma e espírito. E quantas estrelas tem no céu? Foram contando e perderam a contagem, porque não tem como contar. Dizem que é 10 sextilhões de estrelas. Que número é esse? É algo incontável. Ele deixa muito claro aqui quem ele é. Aí, olha o versículo seguinte: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Quer dizer, a mente humana não consegue compreender essa grandeza, não consegue entender essa grandeza. São incontáveis as hostes. É por isso que a mente humana fica atônita, porque ela não consegue entender os planos de Deus, a grandeza de Deus. Ele não se cansa. Ele não é como eu, como você, que nós nos cansamos, que nós nos esgotamos, falhamos. Por isso a necessidade que nós temos dia após dia de nos rendermos a Ele. Lá em Lucas 1,52, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Quer dizer, Ele tira do trono os poderosos, mas Ele pega a pessoa que é humilde, em obedecer a palavra dele, em obedecer isso aqui, em se sujeitar a isso aqui, e eleva o humilde. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Quer dizer, todos aqueles que confiam nele, que se rendem a ele, que estão debaixo dessa bênção, não tem nada que passa desapercebido. Aí fala: dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, e os moços certamente cairão. Quer dizer, você vê o jovem hoje, você que tem mais idade, tem 40, mais de 40, 50, aí você vê um jovem hoje, para lá e para cá, e você lembra, você olha para ele e você fala assim: meu Deus, lá atrás eu era assim também. Eu corria para lá, corria para cá, fazia isso, fazia aquilo, não parava. Hoje, fisicamente falando, pela sua idade, você não tem mais essa disposição. Olha só, você olha para um jovem e você fala assim: meu Deus, eu era assim, eu era desse jeito.
Mas não tem jeito, até os jovens, eles se cansam, mas Deus não. Os moços caem, se fadigarão. Quer dizer, o nosso humanismo, essa matéria humana que nós vivemos, ela vai se decompondo cada dia mais. Pode ter fama, pode ter dinheiro, pode ter riqueza, ela vai se fadigar, ela vai cansar, ela vai se esgotar. Mas aí deixa bem claro, versículo 31. Veja que o profeta faz um paralelo, uma analogia do ser humano com a águia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha só. Então, por isso que quando você nasce de Deus, você tem uma experiência com Deus, tem um batismo com o Espírito Santo, você não se cansa, você se renova, você se aviva. Por quê? Porque aquele que chama todas as estrelas pelo nome e nenhuma delas falhou e faltou, ele não conhece a gente. Nós não valemos mais do que as estrelas do céu. Se nós somos a maior criação de Deus, não foi o planeta Terra, não foi esse, porque Deus é o arquiteto do mundo, do universo. A coisa mais gloriosa, mais magnífica que Ele criou foi o ser humano, que tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de conversar, porque Ele deu isso para a gente. Ele deu a maneira de nos comunicarmos, de falarmos, de nos expressarmos um com os outros, de entendermos o que um quer e o que o outro não quer. Ele que nos criou assim, Ele nos deu essa sabedoria, essa inteligência, esse conhecimento, e nós não usamos nem 3, 4% da nossa capacidade humana e inteligência mental de raciocínio. Nós não usamos o potencial que nós temos da nossa mente humana. Mas quando a pessoa está mergulhada nas coisas do Espírito, então ela começa, a rosa fica assim, e ela desabrocha, ela se abre. Então quando Deus entra dentro da pessoa, ela se abre, aí não fica mais limitada, vivendo essa vida terrestre, humana, que nos sufoca e que nos prende aqui, e que vai nos tolindo. Você sabe o que é tolir? É ficar limitado. Tolir significa ser cheio de limites. E por que o profeta Isaías, e nessa mesma passagem, aqui fala da águia, da grandeza de Deus, e associa as estrelas e a águia? Porque a águia, ela tem a capacidade de enxergar 5 quilômetros. Por quê? Porque ela não fica aqui na terra, ela fica onde? No alto. O ninho da águia não é num lugar baixo. Você não vê um ninho de águia numa árvore. Os ninhos da águias estão nas montanhas, nos lugares mais altos. É como Deus, Ele habita num lugar alto, sublime, mas também habita com o contrito e o abatido de espírito. Ele nunca nos abandona, Ele nunca vai nos deixar. Então eu não sei qual é o problema que você está passando. Você está amuado por quê? Você está triste por quê? Você está com raiva de quê? Para quê ficar assim? Por causa da sua dívida? Porque estão te cobrando? Porque o seu marido foi embora? Porque você perdeu um familiar? Você vai nutrindo dentro de você coisas que vão só corrompendo e deteriorando a sua consciência, a sua fé e a sua mente. Você está enclausurado, está engessado, tolhido, limitado. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, é aonde nós vamos morar. Nós não vamos morar aqui nessa terra o tempo todo, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito,
para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, por que ficar alimentando mágoa? Por que ficar alimentando coisas do passado? Por que ficar alimentando frustrações, tristezas? Você ficar com raiva do momento presente que você está vivendo? Se Deus nos dá asas de águias, para a gente voar, para a gente ir bem alto, e nos dá a visão de enxergarmos o mundo espiritual, que não vem. O mundo espiritual, você não enxerga ele com a vista, com os olhos físicos. Por que ficar preso às situações que está se passando hoje? Ficar triste, ficar olhando, alimentando o passado. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não vão caminhar, não é caminhar, nós vamos correr. E não vamos nos cansar, não por causa da nossa humanidade, do nosso humanismo, mas por causa dele. Que também, Paulo disse, que o exterior se corrompe, mas o interior se renova dia após dia. 2 Coríntios, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aí o versículo 5, capítulo 5, versículo 1 diz assim, olha só, para fechar: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está falando aqui, que casa terrestre é essa? O nosso corpo humano, que se desfaz. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna. Aonde? Não feitas por mãos, algo que Ele criou, que é eterno, e não aqui na terra, nos céus, a Nova Jerusalém. Então aquele que chama todas as estrelas, mais de 10 sextilhões, isso é o que colocaram no papel, que conseguiram pesquisar, mas é incontável, é inumerável. Aquele que nos dá asas de águia, que faz para a gente não ficar aqui na terra, o paralelo das estrelas, e que prometeu a Abraão: eu vou fazer a sua descendência ser como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Gênesis 22, 17. Eu vou multiplicar como as estrelas do céu. Você vai possuir a porta dos seus inimigos. Quer dizer, esse é o Deus, eu vou te abençoar grandissimamente. Quer dizer, não é para viver debaixo de maldição. Então, a necessidade, a importância de todos nós nos entregarmos para o Senhor Jesus sem reserva. Aí você vai conseguir entender a onipotência, a onisciência. O que é onisciência? Ele conhece tudo, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele esquadrinha e sonda os nossos corações e vê tudo a nosso respeito, nada passa desapercebido. Por quê? Porque também ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele ocupa todo o espaço, ele sabe tudo, e o amor dele por nós para o ser humano é até incompreensível, mas ele morreu na cruz para nos salvar, e para nos levarmos para esse lugar eterno. A nossa vida não se limita aqui, nesse breve momento, e o que nós passamos aqui é uma pequena tribulação, leve e momentânea. Eu sei que quem está vivendo uma situação de injustiça, de problemas, de perdas, de dívidas, de afastamento de Deus, de esfriamento espiritual, você não ora mais, não busca, não tem comunhão, não vem domingo, você está afastado de Deus dentro da igreja, ou você se afastou, está voltando hoje, você está fraco, você está frio, você está desanimado. É um momento que você está vendo aqui, mas Deus está vendo tudo. E o que Ele quer? Olha o que lá em Lucas está escrito, deixou bem claro aqui. E quem falou isso em Lucas, no capítulo 1, no versículo
52, diz aqui, ó, depois dos tronos, os poderosos, quer dizer, ele tira o poderoso do trono, aquele que supostamente é poderoso, e elevou o quê? Os humildes. Que humilde é esse? É humilde para entender, não, eu reconheço que necessito entregar minha vida para Jesus, que eu tenho que abandonar tudo do mundo. Eu voltei para Ele, para os braços dele, e aí Ele vai te dar asas de águia, porque Ele se importa com você. Por isso que Ele fala, levantai os olhos ao alto, quer dizer, para de olhar no nível da terra, olha lá para cima, mantenha o seu coração limpo, mantenha a sua mente limpa, e se apegue à palavra de Deus, se apegue a isso aqui, ao que está escrito. Procure coadunar a sua fé, a sua vida, de acordo, e pautar a sua vida de acordo com o que está escrito, não de acordo com o que você ouve ou vê, porque como diz aqui, que aquilo que vemos é temporário, é passageiro, tudo passa, mas aquilo que nós não vemos é eterno, é para sempre. Nós não morremos, cristão não morre, cristão dorme por um período, quando a alma dele sai do corpo, ele não morre, ele dorme, porque ele vai ressuscitar para Cristo. Ele vai receber um corpo incorruptível, não um corpo corruptível. Até os anjos queriam ser como nós. Nem Gabriel e nem Miguel pode ser como a gente, que são os dois principais anjos de Deus. Os miríades de anjos que existe, miríade de anjos é mais de 10 mil. Pode ser 50 mil, 30 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão que existe na terra. Os anjos de Deus que estão aqui na terra e os anjos de Deus que estão lá em cima no céu adorando o Pai, de dia, de tarde, de noite, todos eles queriam ser como a gente é. Por quê? Porque nós, seres humanos, foi a maior criação do Criador. E nós não somos mais criaturas. Ele nos deu a capacidade de sermos filho dele, não só criatura dele, mas filho. Mergulhe na sua vida espiritual, evolua, seja um erudito. O que é um erudito? É aquele que estuda, que busca, que quer aprender. Mas aprender o que, bispo? Aprender as coisas de Deus, compreender a profundidade do Espírito Santo. Não é querer entender as coisas da terra. O que as coisas da terra te traz? O que você está melhorando como ser humano, como pessoa? O que você está fazendo para o seu próximo? O que você está fazendo para o seu próximo, o seu semelhante, de bem para ele? Quem convive com você vê que você é uma pessoa carnal ou espiritual. Você só fala, o seu linguajar é da terra, você só fala coisas da terra, só sobre finança, só sobre economia, só sobre entretenimento, só sobre coisas daqui da terra, tudo supérfluo, que não cresce, que não traz crescimento nenhum, e os anos se passam e você continua num retrocesso, num processo de queda, de declínio, de retrocesso, porque você, como ser humano, está se decompondo. Você não está desabrochando, você está se decompondo. O próprio Deus não consegue te renovar. A águia, diz aqui, subirão como asas de águia, se renovarão. Por quê? Porque você é uma pessoa que, como ser humano, você está num processo de crescimento, de evolução. Então você transmite vida, você passa a vida para as pessoas. Você é uma pessoa que tem raios de luz que saem das suas mãos, raios de luz. Por quê? Porque você tem os 9 frutos do Espírito Santo. Você tem amor, paz. O terceiro fruto, você tem alegria, você tem bondade, benignidade, mansidão, fé, fidelidade e domínio próprio. Você transmite isso. Você é bondoso, bondosa, você se preocupa com o seu próximo, você se preocupa com você, com o seu estágio mental, emocional, você se preocupa com você. Como que você está? Você está indo em rumo ao céu ou cada dia mais a rumo às coisas da terra? Você está indo para qual direção? Porque se as estrelas estão todas no curso, no projeto e no caminho dele, nenhuma delas estão se perdendo, todas elas
Ele tem o controle, estão, sabe, em perfeita harmonia, mas Deus não consegue fazer isso com você. Por quê? Porque Ele deu livre-arbítrio. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo. Abacuque 3:4. Olha só, raios de luz têm saído de nós, ou nós temos, ou o que tem saído de nós é trevas, amargura, rancor, tristeza, raiva, ódio, mentira, engano. Qual é o seu linguajar? Da terra? Você só conversa com você só entende o linguajar da terra? Não, quem está com você vê, não, ele fala das coisas de Deus, ele fala e faz, mas também ele é de Deus. Ele não só fala, ele não só faz o bem para o próximo, ele é de Deus. Ele é humano, ele tem falhas, ele tem erros, mas ele é de Deus, porque ele procura ser como Jesus é. Então há um grande crescimento como ser humano. É o que João o Batista falou: cabe a mim cada dia diminuir, para que ele cresça. Jesus está crescendo em mim. Eu tenho que me policiar para ver, não me inclinar cada dia mais para as coisas daqui da terra. Eu tenho que me inclinar para as coisas de Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.